Sabe aquela história de uma batalha antiga, onde de repente o Sol simplesmente para no céu? Parece coisa de filme, né? Pois bem, a gente vai mergulhar hoje num dos mistérios mais incríveis já contados. Então, essa ordem super dramática vem do livro de Josué. O cenário é uma batalha pesadíssima, um momento de desespero, e a ideia era que, estendendo o dia, eles conseguiriam a vitória. Por séculos, a discussão foi essa. Ou foi um milagre absurdo ou um mito impossível. Mas, e se houver um terceiro caminho? E se a ciência moderna, junto com um novo olhar sobre as palavras originais, pudesse conectar esses dois mundos? Ok, então vamos por partes. A primeira coisa é olhar para a interpretação literal. Se a gente levar o texto ao pé da letra, damos de cara com um problema gigantesco, um que bate de frente com as leis da física. Pensem só, se a Terra parasse de girar assim, de uma hora para outra, a inércia faria com que tudo, oceanos, prédios, pessoas, continuasse se movendo a mais de 1.600 km por hora. Seria o fim do mundo. Literalmente. Então, uma parada, assim, literal, fisicamente impossível, a não ser que acontecesse um outro milagre, ainda maior, só para evitar a destruição completa. Já que a explicação literal não fecha a conta com a física, os pesquisadores foram para outro tipo de investigação. Em vez de olhar para o céu, eles começaram a olhar para as palavras usadas no texto. E é aqui que a coisa fica fascinante. A chave para desvendar esse mistério todo pode estar em uma única palavrinha. Uma palavra em hebraico antigo que talvez a gente tenha entendido errado por milhares de anos. Olha que interessante. A tradução que a gente mais conhece é detenha-se ou pare. Mas essa palavra, dawn, também pode significar fique em silêncio ou pare de brilhar. E essa pequena mudança muda tudo. A ordem de Josué talvez não fosse para o sol parar de se mover, e sim para ele parar de fazer o que faz de melhor, brilhar. E foi essa pista linguística que colocou os astrônomos Colin Humphreys e Graham Warrington numa verdadeira caça ao tesouro. A missão deles? Encontrar um evento astronômico onde o Sol, visto aqui da Terra, realmente ficou em silêncio. Para achar esse evento, eles precisavam de uma data. Aí entrou o trabalho de detetive. Eles usaram registros históricos como a Estela de Merneptah, um documento egípcio que menciona os israelitas em Canaã. Isso ajudou a criar uma janela de tempo para a busca, o que já eliminou um monte de possibilidades. Então, com essa janela de tempo, eles mergulharam em registros antigos de eclipses, fizeram um monte de cálculos astronômicos e bingo! A pesquisa deles apontou para uma única e impressionante data. Nesse dia específico, aconteceu um eclipse solar anular. Não é aquele eclipse total que fica tudo escuro, sabe? No anular, a Lua está um pouco mais distante e cria um incrível anel de fogo no céu. O efeito não é de escuridão total, mas de uma luz muito estranha, um crepúsculo em plena tarde. Isso cria o que os cientistas chamam de crepúsculo duplo. Pensem comigo. Primeiro, o céu escurece no meio da tarde por causa do eclipse. Depois, a luz volta por um tempinho. E aí sim, o sol se põe de verdade, trazendo o segundo crepúsculo, o normal. Para quem estava lá embaixo, na batalha, a impressão teria sido de um dia que não acabava mais, prolongado de um jeito muito estranho. Essa teoria do eclipse é muito, muito convincente. Mas é bom a gente lembrar que ela não é a única carta na mesa. Outros estudiosos, ao longo dos anos, pensaram em outras explicações que também não são literais. Outras teorias bem interessantes foram propostas. Uma delas fala em refração atmosférica, um efeito tipo miragem que poderia ter feito o Sol parecer visível mesmo depois de já ter se posto. Outra linha de pensamento é que a linguagem era puramente poética, uma metáfora para a força sobre-humana dos soldados. E tem até quem ache que o pedido era mais simples, um alívio do calor intenso da batalha. Mas, se a teoria do eclipse estiver correta, as implicações são enormes. Vão muito além de só resolver um mistério bíblico. Poderia, na verdade, reescrever um pedaço da história. Isso daria aos historiadores um ponto de ancoragem no tempo. No estudo da antiguidade, ter uma data absoluta e verificável como essa é como encontrar a pedra de Roseta da cronologia. É uma ferramenta incrivelmente rara e valiosa. Com essa data na mão, a gente consegue refinar as linhas do tempo de faraós poderosos como Ramsés o Grande e seu sucessor, Merneptah. E não é só isso. Para os cientistas, ter um dado tão antigo ajuda a calcular com mais precisão as pequenas mudanças na rotação da Terra ao longo dos milênios, muito mais para trás do que era possível antes. No fim das contas, a solução para esse mistério antigo nos mostra o poder de combinar diferentes áreas do conhecimento. E isso faz a gente perguntar que outros segredos da história estão aí, bem na nossa frente, só esperando pela combinação certa de ciência, linguagem e uma nova perspectiva para finalmente serem revelados.